Fala pessoal, beleza? Então, nessa aula aqui, eu quero falar de um assunto muito importante, que é justamente o ponto de entrada. É o que todo mundo quer saber, é a pergunta que todo mundo faz. Que hora eu compro, que hora eu vendo? Né? É como dizem aí as pessoas as pessoas mais antigas, né? Que brincam aí com coisas relacionadas ao mercado. A pergunta de US$ 1 milhão é compra ou é venda? E eu confesso para vocês que eu passei um determinado período buscando resposta para isso, né? Através de pesquisa, de estudo, de cursos, assim como todo mundo. E eu cheguei a uma conclusão, né? Aprendi com uma pessoa que foi muito especial para mim, e eu aprendi com ela que o preço ele quando não vai para um lado, ele tem que ir para o outro, certo? É algo tão óbvio que fica meio que despercebido, né? Fica oculto, fica diante dos seus olhos, mas você não vê. E a maneira como ensinam por aí, não vou falar que está errado, porque na verdade eu acho que no mercado financeiro, se não tivesse a contraparte, não existia mercado. Então ninguém está errado e também ninguém está certo. É uma opinião que eu tenho, porque não existe certo e errado. Existe que você vai lá e faz e ganhou ou perdeu, acabou. Só isso. Então eu quero dizer o seguinte: eu tenho dois gráficos aqui, um do mini dólar, um do mini índice, e eu quero explanar aqui o ponto de entrada, o momento onde você entra na operação, e estabelecendo também alguns alvos, né, diante de nós temos aqui um indicador na tela, muito famoso, muito usado, talvez o mais usado no mundo todo. Porém, a maneira que se usa muda a cada pessoa, a cada ótica, né? Cada um usa como quer, como entende e do jeito que acredita. Eu já usava a média móvel há um bom tempo, mas faltava algo, né? Que era quando o preço chegava nela, o que eu tinha que observar, né? O que eu precisava ver para entender a direção do preço, beleza? Então é o seguinte, presta bem atenção. Existe uma movimentação, um padrão em cima do candle, né? Vamos dizer que aqui é uma linha, vamos dizer não, é uma linha, e o candle ele abre, cara, e ele se movimenta, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Isso todo mundo sabe, né? Mas quando o candle ele vem caindo, ele vem descendo em determinado ponto, porque existe um detalhe muito importante. Na minha visão, o mercado financeiro ele se resume em suporte e resistência. É isso que define o mercado para mim. Por quê? Porque ele pode cair até onde ele quiser, mas chegar uma hora que ele vai parar em determinado lugar. E ele vai subir até onde ele quiser. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que parar de subir. Por quê? Porque o mercado se move em ondas. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Às vezes na direção para cima, às vezes na direção para baixo. Mas esse movimento ele tem que fazer. Porque isso aqui é que dá lucro. Quem está comprado acaba vendendo para realizar o lucro. Aí o mercado acaba caindo. Aí compra de novo, o mercado sobe. Aí vende de novo, o mercado cai. E isso vai construindo o mercado. Isso vai fazendo o mercado andar. E o suporte e a resistência é quem vai te dar condições. Porque até que o preço ande, ninguém sabe para que lado vai. Correto? Ninguém sabe. Então tudo aquilo que tiver, aqui é o preço. Desculpa. Aqui é o preço. Tudo que tiver abaixo do preço
tudo que tiver abaixo do preço, não importa o que é, tudo que tiver abaixo do preço, que possa pará-lo, é suporte. Tudo. Não importa se você usa média, VWAP, não importa se você usa banda de Bollinger, não importa o que você esteja olhando. Tudo que possa parar o preço é um suporte. Porque suporte é aquilo que sustenta, é aquilo que segura, ok? Para que não caia alguma coisa. E tudo que estiver acima do preço, tudo que tiver acima do preço, que é o suporte que conversamos, tudo que tiver acima do preço é uma resistência. É aquilo que vai resistir para que o preço não continue subindo. Ok? Sendo assim, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar vender na resistência e eu vou buscar comprar no suporte. Até aí, tudo entendido. Perfeito? Porém, Maurício, e qual suporte e qual a resistência que eu uso? Eu uso no meu operacional média móvel. A média móvel para mim é um indicador simples de se usar e poderosíssimo quando você sabe usar. Beleza? Muito, muito, muito forte. Por quê? Porque o preço, ele vai em algum momento encontrar elas. Não importa no momento agora quais são as médias. O que importa é que lá na tela tem média. E em algum momento, seja ela qual for, o preço vai encontrar ela. Aí é aonde você tem que ficar atento para poder identificar o movimento, extrair a leitura e dizer, é uma compra, opa, é uma venda. Ok? Então, nós vamos ver aqui por diante. Já que a média ela é suporte e resistência, quem vai me dizer se é um suporte ou se ela é uma resistência é o próprio preço. Por quê? Se você procurar ver aqui agora, nesse dia o preço está acima de todas as médias. Então não tem como eu dizer para você que essas médias são resistência. Correto? Não tem como eu dizer que ela é resistência. A não ser que eu tivesse uma outra passando por aqui. Que eu não tenho. E nem quero ter. O mercado é de alta. Ele está subindo. Eu quero que ele caia em cima de uma média para me comprar e ir com ele. Beleza? A mesma forma acontece quando o mercado é vendedor. O mercado está caindo, está caindo, está caindo. E aí, eu tenho uma média passando por cima. O mercado volta nela. Eu quero fazer o quê? Eu quero vender para pegar a continuidade dele para baixo. Beleza? Nós vamos ver isso aí bastante. E quando eu falei que é um assunto muito extenso, é porque eu não preciso estar inventando, trazendo conteúdo para alimentar. É um assunto que só isso aí, só esse ponto aí que eu acabei de falar, isso daria para mim falar aí um longo período. Por quê? Porque isso aí para mim é tudo que um operador, que um trader precisa saber. O momento exato de uma entrada, né? E em que lugar ele faz isso, entende? A dinâmica do preço dentro da média, em cima dela e por baixo dela. É isso que a gente vai falar e
como você interpreta, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma média, eu tenho aqui outra média e eu tenho aqui outra média. A pergunta é, aonde o preço está? Ele está aqui. Pronto. A média, ele está aqui. Porque muitas vezes ele vai estar aqui em cima, às vezes ele vai estar aqui embaixo, às vezes ele vai estar aqui. Aonde ele vai estar é que vai determinar a minha amplitude, que vai determinar a minha leitura, a minha análise. Por exemplo, eu vou apagar tudo aqui agora e vou fazer novamente para você entender. Aqui é uma média, aqui é outra e aqui é outra. O preço está aqui. Pronto. Ele abriu aqui, ele chegou a tocar aqui e ele fechou aqui. Mas ele chegou a vir aqui. Se ele está aqui, a minha interpretação primária é essa aqui. Aqui é suporte e aqui é resistência. Então eu vou ficar atento, por quê? Porque possa ser que eu consiga comprar aqui e possa ser que eu consiga vender aqui. Quem vai me dizer se eu vendo ou se eu compro é o preço. Só que quando as médias estão apontadas para cima e o preço se encontra dentro dela, é melhor que eu compre, do que vender. Por quê? Porque ele está para cima. Então isso quer me dizer que se ele está lá em cima e as médias estão apontando para cima, é porque ele já veio daqui, ó. Então se ele vem para cá e eu pego uma compra aqui, quer dizer que essa perna aqui, toda que foi feita, é possível que ele voltou aqui e ele faça outra perna do mesmo tamanho para cima. Não é regra, isso aí não é a gente que determina, isso é uma possibilidade, tá bom? Então a gente vai ficar atento dentro dessa imagem que você está vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, isso aqui que vocês vão ficar atento. Tanto vocês vão ver com o mercado parado, mas também terão a oportunidade de ver com o mercado funcionando, ao vivo, em movimento. Beleza? Eu explanei algumas coisas agora, eu vou continuar na próxima aula e a gente vai indo até vocês entenderem o momento exato de entrar na operação. E vai ter momento que você não vai entrar e você vai aprender aqui também, tá bom? E logo depois dessas aulas do preço de candle, vocês vão entender como funciona essa ferramenta poderosa aqui, ó, o volume, que muitas pessoas falam mal, muitos até usam, mas a interpretação correta poucos sabem, beleza? Poucos sabem. Não foi eu que inventei, não sou o único que sabe, mas eu te digo que poucos sabem interpretar. Só para te dar uma palhinha, eu vou te dizer aqui, olha esse candle grande em cima da média com alto volume. Opa, mas o volume não é vermelho, não é vendedor, por que o mercado não caiu? O mercado parou aqui e pum. Por que será? Beleza? Cenas para o próximo capítulo. Valeu, galera. Fica na paz aí e até a próxima.